paz, galera dos jovens. Que alegria poder estar trazendo uma palavra para você de novo. Que Deus te abençoe muito, querido, nesse tempo. Quero seguir falando de chamado. A gente já falou, né? Então esse é o 4º episódio sobre chamado. E eu queria falar assim sobre Isaías. O chamado de Isaías, um homem no Antigo Testamento que Deus usou tremendamente. Então, Isaías capítulo 6, versículo 1 diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Amados, Isaías, então, ele vive 730 anos antes de Jesus, começa ali seu ministério, e interessante, ele é chamado, irmãos, num contexto assim de que 50 anos, irmãos, a nação de Israel, por 50 anos, ela estava vivendo ainda ali em paz, sabe? Então ela tinha paz naquele período ali, e 7 reis pagãos, irmãos, haviam sucedido o trono, e esses reis jogaram, irmãos, assim, jogaram o povo num declínio moral, num declínio espiritual, sabe? Foi uma crise assim. Então havia prosperidade, mas havia declínio moral e espiritual. A Bíblia diz que o rico oprimia o pobre, as mulheres largavam suas famílias por causa de prazeres, os sacerdotes profetizavam bêbados, né, irmãos? Então Deus levanta Isaías, querido, no meio desse cenário, e dá uma palavra para ele de julgamento e de cativeiro. Isaías traz uma palavra, irmãos, de arrependimento ali. Então, amados, no capítulo 6, diz assim: no ano da morte do rei Uzias. Uzias, irmãos, era provavelmente primo era um primo ou sobrinho de Isaías. Não se tem, os historiadores têm dúvida. E então, assim, o texto começa dizendo no ano da morte. Por quê, irmãos? Porque Isaías vivia na corte com o rei. Ele era um profeta ali contratado, irmãos, ele era um conselheiro do rei, então ele estava debaixo da autoridade, ele era como que fosse um funcionário do rei. Mas foi necessário que esse rei viesse a morrer, irmãos. Então aquela segurança que Isaías tinha, irmãos, aquela vida certinha, aquela vida já, sabe, consolidada ali, irmãos, sem grandes desafios, foi-lhe tirado, irmãos. Agora então o seu primo, o rei, ele morre, irmãos. Então, nesse ano, e o texto diz assim: eu vi o Senhor. Interessante, irmãos. Ele já era profeta, ele já era ali, né, conselheiro do rei há mais tempo, irmãos. Mas por que só agora ele diz assim: eu vi o Senhor? E antes, irmãos? Antes ele se contentava, querido, com um relacionamento superficial, irmãos. Talvez um relacionamento de religiosidade com Deus. Mas agora, querido, neste momento difícil da vida dele, ele tem um encontro, irmãos, verdadeiro com Deus. E o texto segue em frente, irmãos. Ele tem uma descrição, assim, da glória de Deus, da majestade de Deus, né? Então ele fica impactado com a grandeza de Deus, irmãos. E depois, então ele diz assim: ai de mim, né? No versículo 5, ai de mim, estou perdido. Quando ele vê a grandeza de Deus, irmãos, ele automaticamente enxerga o que, querido? A sua vida. E aí ele vê pecado na sua vida. Antes ele tinha um monte de antes ele via os outros pecadores, irmãos, o que os outros faziam de errado, mas agora ele olha, ele enxerga Deus, irmãos, mas junto com esse processo, ele enxerga a vida dele e diz: ai de mim. Ele tem uma visão clara, irmãos, a respeito dele. Querido, primeira coisa, nós precisamos colocar nossa confiança, irmãos, totalmente em Deus. Enquanto você depende, querido, enquanto você tem outras coisas que te dão segurança, você não está pronto, irmãos, para servir a Deus. Segunda coisa, querido, você precisa de um encontro, irmãos, verdadeiro, um encontro de arrependimento, sabe, com Deus. Um encontro, irmãos, onde você olhe para você, que você precisa da graça de Deus, que o pecado você não consegue tirar da sua vida, que isso é uma obra de Deus através de Jesus. Então ele diz: ai de mim. Ele tem uma visão de arrependimento. Ele diz: estou perdido, irmãos. E a Bíblia diz, querido, que não há um justo sequer. Nós estamos mortos nos delitos. Quando eu tenho esse sentimento, irmãos, de que sem Jesus, querido, eu estou perdido. Então, amados, ele tem essa visão a respeito dele. E algo interessante, irmãos, que no versículo 6, o texto diz que serafins voaram, querido, pegou uma tenaz, pegou uma brasa, colocou na sua boca, irmãos. O que é isso, querido?
Agora, então, da parte de Deus, querido, há uma ação de santificação com ele. Ele disse que ele tinha também os lábios impuros. Agora um anjo vem e toca na boca dele, querido, e o seu pecado é tirado. Irmãos, o nosso pecado é tirado na cruz de Jesus. Ele levou sobre si o nosso pecado. Então, e por último, irmãos, versículo 8, ele diz assim: depois disso eu ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir depois por nós? Disse eu: envia-me a mim. Eis-me aqui, envia-me a mim. Irmãos, o que eu quero dizer para você? Ele perde a sua segurança, ele tem um encontro verdadeiro com Deus, ele enxerga quem ele é, irmãos. Ele vê que o seu pecado precisa de uma ação de Deus, ele é purificado por Deus. Então, depois disso, irmãos, depois desse processo, Deus diz: quem há de ir por nós? E o que ele diz? Envia-me a mim. O que eu quero trazer com isso, irmãos? Querido, você já falou isso para Deus? Envia a minha vida. Irmãos, esse cenário, querido, que nós estamos vivendo hoje, sabe, é muito parecido com que esses 50 anos de perversão que Isaías estava vivendo. Mas ele foi um homem, irmãos, tremendamente usado no meio de uma sociedade caída, querido. Eu quero te desafiar, jovem. A tua vida tem muito mais valor, querido, do que simplesmente viver essa vida normal que as pessoas vivem. Há um chamado de Deus para você manifestar Jesus em todo lugar, para você ser boca de Deus em todo lugar. Mas, querido, você precisa de um encontro verdadeiro. Você precisa passar por esse encontro com Deus, querido. Então, amados, a minha oração é que o Senhor te abençoe, querido. Que Ele toque na sua vida, que você deseje por esse encontro com Ele. E que você possa ser, irmãos, curado do seu pecado em Jesus. E que você possa levantar sua mão e dizer: Senhor, envia a minha vida, usa a minha vida nesses dias. Quero deixar isso na tua vida, querido. Que Deus te abençoe, amado, em nome de Jesus.